Olá, queridos. Este é o programa Encontro com Cristo. Queremos agradecer a sua audiência, você que nos acompanha o programa todas as sextas-feiras, às 12 horas. Queremos agradecer também os irmãos que semeiam neste programa, para que ele venha ao ar todas as sextas-feiras. Queremos agradecer também as pessoas que nos acompanham durante as sextas-feiras e queremos também convidá-lo para estar conosco ali no Templo Central, Igreja Mãe, ali na 14 de março, esquina com José Malcher. Vai ser uma bênção recebê-los ali. Hoje nós teremos uma entrevista especial. Pastor Firmino e a irmã Silvana trabalham ali no Templo Central e também são pastores da Missão com Crianças de Belém. Uma bênção mesmo, vocês vão ouvi-los, ver o testemunho pessoal deles, individual, e vai ser uma bênção para a sua vida. Agora também você vai poder acompanhar as imagens do culto da sexta-feira e também o encontro de casar na quinta. Todos esses encontros são às 19h30 ali no Templo Central. Você é o nosso convidado. Esteja ali conosco. Assista as imagens. Quem realmente sou, diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão, para sempre assim será. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou, por ter meu lar na presença do Senhor. Eu quero te convidar para estar em pé e cantar esse louvor conosco, pode ser? Toda a igreja, juntos louvemos ao Senhor e declare nesta noite: Aleluia. um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu no coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre quero estar. Lá em casa posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão, para sempre assim será. Então, querido, que belas imagens aí da reunião de quinta-feira e do culto de sexta-feira. Você é o nosso convidado para estar ali conosco. Mas também queremos deixar uma palavra para a nossa meditação nesta tarde. Está em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Esta palavra é uma palavra que nós queremos deixar no teu coração para você falar, instruir os teus filhos no caminho que deve andar, no caminho de Cristo. Você criar os teus filhos no Evangelho, criar no ensinamento da palavra de Deus, na palavra que edifica, que exorta. Esta palavra é que vai dar sustentação para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional. Então nós criarmos os nossos filhos dentro da palavra do Senhor, todos os dias, na leitura da palavra, seja no café da manhã, seja no almoço ou no jantar, nós tirarmos algum tempo para estarmos junto com a nossa família, falando do amor de Deus, falando aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, dos milagres que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Isso tudo vai edificar também a vida dos nossos filhos. E quando eles crescerem, eles não se desviarão do caminho, porque é uma promessa de Deus através da palavra, através da Bíblia, para todos nós. Então nós devemos ensinar os nossos filhos a andar no caminho, que é o caminho de Deus,
caminho que Ele quer para nós, o caminho de bênção, o caminho de vitória. Este é o caminho que nós deveríamos ensinar para os nossos filhos. Eu estou falando essa palavra porque nós estamos aqui hoje com o pastor Firmino e a irmã Silvana, missionária Silvana, que estão aqui conosco. Queremos agradecer a presença de vocês. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigado por estar aqui nesse programa, Encontro com Cristo, uma bênção. E estamos muito felizes de poder participar e poder dar um pouquinho dessa contribuição nas nossas vidas para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores da Boas Novas. E dizer que a palavra que você leu agora, realmente, ela, desde pequeno, a minha mãe praticou isso e hoje ela colhe fruto de ter, não só eu, mas os meus outros irmãos também, famílias abençoadas e estruturadas, porque ela plantou a palavra de Deus em nossos corações, assim como a minha sogra também, mesmo não sendo evangélica na época, mas plantou no coração da minha esposa a palavra de Deus, o Salmo 91, que ela lia muito, né? E hoje está aqui, uma mulher de Deus, eu também estou fazendo a obra de Deus e creio que os nossos pais estão muito satisfeitos conosco por essa vida que levamos, né, sendo exemplo, né, na sociedade. Que bênção. Glória a Deus por isso, né? A gente também queria conhecer, o telespectador também, um pouco mais da vida de vocês. Pastor Firmino, neto do pastor Firmino, famoso pastor Firmino, né? Foi nosso pastor ali do Templo Central e da Igreja de Belém, né? Como um todo, foi pastor por mais de 30 anos, né? Estava à frente da Igreja Assembleia de Deus de Belém. E o pastor Firmino é neto do pastor Firmino, né? É verdade. Bem, apesar de ter um avô pastor, nós não tínhamos assim um contato direto todo o tempo com ele, mas por conta do trabalho dele, dos nossos pais, mas sempre serviu como exemplo ali conosco. Porém, eu, aquele garoto, estava lá na igreja todo o tempo, trabalhando junto com a minha mãe, que levava, e eu me recordo que nasci no Evangelho, porém, só com 8, 9 anos de idade eu lembro que realmente aceitei a Jesus 2, 3, 4 vezes. Quando o pastor chamava, eu estava lá, né? Convicto porque eu gostava de aceitar Jesus, né? Achava tão gostoso. E uma irmã uma vez até falou para mim, mas de novo você vai aceitar? Ah, deixa eu aceitar, é legal, né? Realmente naquela idade não tinha muita ideia do que estava fazendo, porém hoje, recordando esse momento, eu vejo que Deus já estava trabalhando na minha vida. E de lá para cá, vinha trabalhando para Deus. Uns 13, 14 anos de idade, já era professor da escola dominical. Porém, lá com 16, 17 anos, comecei a me afastar um pouco da igreja, voltado mais ao trabalho, né? Estudava e trabalhava. Mas nunca deixei de ir à casa do Senhor, né? Até quando nunca deixei de ir na casa do Senhor, sempre ia, adorava, não tinha compromisso de cargos lá na igreja. Depois conheci a minha esposa, na época estudante, a gente começou a namorar e ela não era evangélica ainda, mas enfim, eu estava ali na vida, né? Eu olhei para ela, simpatizei, achei aquela minha gata, disse, é esta mesmo. Nunca tive uma namorada fixa até então, e por muito tempo, e aí começamos a namorar, e esse namoro começou a ir de tal circunstância tão bom, que ele, 1 ano, 2 anos, começou a ficar mais sério, porém ela ainda não era evangélica. E isso começou a me preocupar, né? Porque eu pedi a Deus, quero casar e quero casar com uma mulher evangélica. E como era a vida da Silvana, assim, antes de conhecer? Você não foi criada num lar evangélico, né? Mas aí conta um pouquinho da tua história até o ponto de você conhecer ele. Como é que foi? Eu fui criada no colégio de freira e quando eu conheci o Firmino era da igreja católica. Estudei para bastante tempo para fazer
fazer a crisma, para fazer a primeira comunhão, era professora de primeira Eucaristia, mas tudo na igreja católica. Só tinha um porém. Eu não gostava de imagem. Não tinha quem fizesse eu chegar perto de imagem. Porque eu achava que aquilo ali ia piscar para mim e eu tinha medo. Então isso já me deixou o coração alegre, bem Deus. E não Pelo aceitava a menos procissão. isso. Não seguia a procissão, né? Não gostava seguia de sírio, muitas, essas não gostava coisas, de né? muita gente. Não gostava. Então foi um ponto positivo para mim. Eu disse, bom, essa mulher então tá quase, né? Só falta aceitar Jesus agora. Então eu comecei a orar por ela. Comecei a orar muito. À medida que o nosso relacionamento ia ficando mais sério, né? Eu já tinha ela como uma futura esposa. Porém faltava isso. Mas eu não queria que ela aceitasse Jesus por minha causa. Eu queria que ela aceitasse Jesus por pura convicção. E aí eu orava, ia para a oração do meio-dia, oração, culto à noite. Aí eu convidei, ela começou a me acompanhar. Né? Conta para nós então como foi o teu encontro com Cristo, a tua conversão. Pois é, a minha conversão, na verdade, ela não foi eu não aceitei, não foi um culto. Eu já estava convicta do que eu queria. Eu não aceitei, não foi num único culto que eu cheguei lá e eu vou aceitar Cristo. Não foi um culto que me fez aceitar Cristo, foram vários cultos. Foram vários cultos que eu assistia, que eu ouvia, os louvores. Isso é importante a gente falar, porque às vezes a gente fica querendo que a pessoa se converta, aceita Jesus na força, né? E a própria palavra fala isso, que não é pela força, né? Não é por força. Mas é pelo convencimento do próprio Espírito Santo. É o que ele fez na tua vida. Foi. E como foi esse dia? Pois é. Nesse dia, na verdade, eu amanheci, eu acordei sabendo do que eu queria. Eu queria ir para a igreja à noite e aceitar a Cristo. Eu já sabia, desde manhã cedo, o que eu queria fazer. Eu já sabia o que eu queria. Só que eu queria que ele estivesse comigo. Eu queria que ele estivesse participando junto comigo. Porém, ela não Porque falou foi nada. ele, só que eu não falei nada para ele. Só que ele, na verdade, ele não estava comigo. Eu lembro que quando ele chegou à tarde, ele chegou... Tinha vindo de um futebol. Foi. Como eu estava cansado, eu disse para ela, olha, não vai dar para mim hoje. Né? Ela acabou ficando chateada, brigamos. Aí eu fui sozinha, né, para a igreja. E eu lembro que no caminho, no ônibus, eu lembro que teve uma passagem bíblica. E aí lá em 2 Coríntios. Então você já andava com Bíblia ou tinha a Bíblia no celular nessa época? Não era no celular. Foi ele que me deu minha primeira Bíblia. Ah, foi. Foi ele que me deu minha primeira Bíblia. Qual foi a passagem que você Foi deu? em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1 e 2, que diz assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz, ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Ali foi a confirmação daquilo que eu realmente queria. Então, queridos, uma bênção mesmo, né? A gente ouviu um testemunho de conversão, ver Deus agir, o Espírito Santo agir, né? Na sua vida, chegar ao ponto de você entregar mesmo espontaneamente a sua vida a Jesus. Que lindo isso. E também gostaria de fazer uma pergunta para vocês sobre alguma coisa que aconteceu depois disso, que também vocês podem colocar como um encontro, um milagre que aconteceu na vida de vocês. Graças a Deus. Depois, antes de falar a respeito disso, só informar assim que nós nos casamos. Antes do casamento nós nos batizamos juntos, porque eu ainda não era batizado nas águas. E nós dois resolvemos nos batizar. Aí pronto, dali em diante Deus nos abençoou. Veio o noivado, veio o casamento e veio 3 lindos frutos, né? 3 filhos que são bênçãos na nossa vida. Primeiro João Mateus e depois a Isabela, uma menina que nós queríamos tanto. Só que a Isabela, ela nasceu uma criança especial. Essa criança especial que foi da vontade de Deus, veio com um propósito, né? Falei agora há pouco que devido à lida do trabalho,
nós não tínhamos um compromisso grande com Deus, seja no trabalho, na obra ou em qualquer outra atividade da igreja. Nós éramos aquele crente domingueiro, que a gente ia, o pastor pediu uma ajuda, a gente ajudava, né? O pastor queria uma contribuição, a gente contribuía, porém, sem compromisso maiores para não comprometer o meu trabalho, ou o trabalho dela, né? E isso aí, Deus, acredito que concedeu a Isabela desta forma para que pudéssemos mudar de postura, mudar de forma de trabalhar para Deus. Por quê? Porque nós sofremos muito quando descobrimos que ela era uma criança especial, como nós iríamos lidar com tudo isso, né? A síndrome que ela tinha era uma síndrome rara, na qual ela não falava, até hoje ainda não fala as palavras certas, não anda corretamente, e tudo isso foi uma novidade, uma dificuldade, mas nós fomos superando, orando, buscando a Deus, mas mesmo assim a gente ainda não estava engrenado. Eu, principalmente, ainda estava muito fora do propósito que Deus tinha na minha vida. Mas quando ela tinha 7 anos de idade, veio uma enfermidade muito forte nela. Na verdade, ela, de um simples vômito, 1h da tarde, ela, 5h da tarde, foi desenganada pelos médicos. 8h da noite, daquele mesmo dia, os médicos chegaram para a gente e disseram, olha, a Isabela teve um vômito, esse vômito ela aspirou, foi para o pulmão, deu uma infecção generalizada que ela agora está entre a vida e a morte. Possivelmente ela vai nem amanhecer, não vai chegar nem a amanhecer. Aí pronto, naquele momento a nossa vida ficou assim, nós desabamos, ficamos assim mesmo, sem chão, ligamos para os nossos parentes, para os pais, vamos orar, e ali naquele momento, tanto eu quanto ela, choramos muito e fomos para perto do Senhor, só Ele mesmo para mudar essa história. Silvana, como foi esse período, diante dessa grande luta, né? Foram 15 dias de coma que ela teve, 15 dias de coma, 37 dias de UTI, 72 dias de hospital, 37 dias de jejum. Eu lembro que eu comecei o jejum quando ela entrou no hospital. E aí o Firmino virou para mim e disse assim, mozão, você tem que parar o jejum. O jejum não pode ser assim. Eu virei para ele, você quer que eu pare como? Você tem que chegar e dizer assim, você tem que parar o jejum. Quando é que você vai terminar o jejum? Eu virei assim, no dia que ela sair da UTI, eu paro o meu jejum. No dia seguinte ela saiu da UTI. Que bênção, glória a Deus, né? Eu só paro meu jejum no dia que ela saiu da UTI. E no dia seguinte ela saiu da UTI, a médica deu alta. Mas eu só dava. E a Isabela era na UTI, eu lembro que tudo que aconteceu ali dentro, eu digo que foi. Eu queria. Cada momento passado foi cada momento para contato maior com o Senhor. Foi um momento que nós tivemos de pura união. Você ouvir a voz de Deus, ela é suave realmente. A voz de Deus, ela é suave. Ela é calma. Ela acalma. As pessoas ficavam eu chegava no hospital e eu perguntava, eu chegava sorrindo no hospital. Cantando. 6h da manhã eu chegava, bom dia. Aí as pessoas me chamavam de loucas. De louca. Essa menina tá ficando louca. Eu pegava minha Bíblia, minha harpa. Posso ver minha filha? Chegava lá e ficava cantando no ouvido da minha filha. Hinos. Minha voz é linda, para não dizer o contrário. Então, Deus permitiu, então, que vocês passassem por esse problema, né? Isso tudo porque a gente dizia assim, estava chovendo, e a chuva vinha em Marituba, a gente dizia assim, não, vai chover,
Ninguém Não dá vai pra ir para a pra igreja. Não dá para ir para a igreja, a gente vai ficar em casa. Isabela está gripada, ninguém vai sair. Ah, não dá para mim Não dá trabalhar pra porque a gente trabalhar. tem a filha especial, Não, a é filha- é. complicado. Não dá para ir ajudar o pastor, não dá para ajudar o missionário ali Não ou dá. aqui. Só dá Todas pra, as desculpas pode dar uma existiam. oferta, mas isso não. Então, Então, muitas depois desculpas. disso, então, houve uma mudança muito grande na vida de Houve. vocês e Muito, houve uma Houve dedicação porque- maior, então, na obra. muito. Não cheguei a fazer voto com Deus. Eu acho que nem minha esposa. Porém, a gente viu que Deus queria um compromisso maior da gente, né? E de que forma? Trabalhando para Ele, qualquer que seja o lugar. Então, depois que passou essa tempestade toda, a Isabela melhorou, né? Então, nós começamos a ir mais para a igreja e a partir dali, ainda lá na Marambaia, eu retomei meu posto de professor da escola dominical. Depois nós fizemos o SCC, Encontro Casal com Cristo. Começamos a trabalhar também como dirigente de núcleo durante 4, 5 anos. E após isso, Deus nos mandou para uma congregação pequena, num canal cristal, que é o Templo da Rocha Eterna, onde as crianças ali, muitos carentes, não tinham um coordenador da missão com crianças. Aí Deus nos colocou lá, começamos a trabalhar, era cerca de 50 crianças, carentes mesmo, e ali começamos a desenvolver um trabalho com eles, com o pastor Luciano, que era o pastor da época, e foi tudo uma bênção. E a nossa vida mudou também, porque por mais que a Isabela tivesse essas deficiências, esses problemas todos, Deus não tirava isso na nossa cabeça e sempre deixávamos superar todas as dificuldades. Ela, não, apesar de não dormir direito, a gente estava ali, em pé, né? Então é só Deus para nos dar energia suficiente para trabalhar. Glória a Deus. O nosso trabalho, trabalho em casa, os trabalhos domésticos que tem da minha esposa, né? E ela trabalha também. E chegar à noite, ter disposição, vamos para a igreja? Vamos para a igreja. Vamos trabalhar domingo de manhã cedo, escola dominical? Vamos. Né? Encontro de Casais com Cristo? Vamos, que o final de semana é puxado, né? E estávamos lá. E graças a Deus, desde então, fomos lá para o Tempo Central e ali começamos a trabalhar como auxiliando o pastor Leandro na missão de crianças. E graças a Deus, Estamos até Deus hoje. nos honrou dando esse cargo atual de coordenador da missão com crianças, né? Glória a Deus. Uma bênção também, não criamos dificuldade nenhuma, porque eu creio que Deus sempre nos dá vitória em cima das dificuldades. Glória a Deus. Todos nós temos dificuldades, seja no trabalho, em casa, com a família. Porém, enquanto tivermos energia, né, temos que lutar. Porque essa energia que nós temos, o suficiente, é Deus que nos dá. Então, vamos aproveitar ela e dedicar ela também na obra de Deus, Glória a que é a Deus. melhor coisa que E o tem. engraçado é que eu digo que por todas as portas que Deus abriu, por todas elas nós entramos. Assim, com os problemas da Isabela. Porque ela é uma criança especial. A síndrome dela é uma síndrome rara. O tratamento dela não é aqui em Belém, em São Paulo. E nós fazemos o tratamento dela todo pelo SUS. E por todas as portas que Deus abriu, por todas nós entramos. E mesmo assim, ainda colocávamos dificuldades em atendermos a obra do Senhor. Então foi necessário Deus dar toda essa sacudida para nós acordarmos e ver que nós não podemos fazer mais isso. Nós precisamos acordar para a obra do Senhor. Glória a Deus. Queridos, vocês têm visto o testemunho desse casal, né? Pastor Firmino, missionária Silvana. Eles são pastores da missão com crianças em Belém. São exemplos de vida. A gente tem eles como referência para nós, motivação para o trabalho, para a obra, porque a gente tem visto toda a dificuldade, o trabalho, o problema que eles poderiam colocar à frente, né?
da vida deles para deixar de fazer a obra, mas não deixam, como eles estão falando, né? Pelo contrário, são felizes, alegres, abençoados, e a gente tem visto isso, tem sido testemunha para nós. Então você que está em casa, que está pensando às vezes de não entregar sua vida ainda a Jesus, você pensando sempre, mas quando eu largar um vício, eu deixar de fazer isso, eu deixar de fazer aquilo, eu vou entregar a minha vida a Jesus. Eu quero deixar para você o que é Mateus 6,33, diz assim: buscar em primeiro lugar a Deus e a sua justiça, e o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então busca ao Senhor, busca a Deus, e Ele vai acrescentar tudo na tua vida. Ele vai tirar tudo, aquilo que impede você de servir ao Senhor. Você está num programa Encontro com Cristo, e nosso desejo é que você tenha um encontro com Cristo, assim como eu tive, assim como o pastor Firmino teve, assim como a Silvana teve no tempo deles. Mas hoje pode ser o teu dia, o teu tempo com Deus. E nós queremos orar e vamos fazer uma oração para que você, onde você esteja, no teu trabalho, dentro de um ônibus, dentro de um carro, na tua casa, nós vamos orar e vamos te apresentar ao Senhor. E creia que o Senhor pode te receber de braços abertos e fazer você ter este encontro que nós tivemos com Ele, você possa ter aí na tua casa. E nós vamos fazer essa oração por você. Gostaria que vocês orassem conosco também, por esta pessoa que está necessitando desse encontro com Cristo nessa hora. Amém? Vamos orar então. Querido Deus e Pai, Senhor amado, Pai amado, nós te pedimos, Senhor. Ó Deus, visita, Senhor, esta pessoa, Senhor, que está aflita ali, que está ouvindo e ouviu esse testemunho, ó Pai, desejando, Senhor, ter um encontro contigo, ó Pai. Deus amado, nós te pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo, Senhor, visite esta pessoa onde ela estiver nesta hora, Senhor. Pai, e que ela possa ter um encontro contigo, Senhor, assim como nós tivemos. E que, Senhor, o Senhor possa mudar a sua vida, tirar todos os vícios, tirar tudo aquilo que não vem de Ti, Pai, e restabelecer, Senhor, na vida dela a Tua vontade, o Teu querer, e que o Senhor possa mudar, Senhor, a sua história, mudar a sua vida, mudar a sua família, ó Deus, porque o Senhor pode fazer este milagre, ó Deus. Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Querido, nós queremos agradecer a presença do pastor Firmino, missionária Silvana, em abrir um pouco da vida de vocês, compartilhar aqui das bênçãos do Senhor. Muito obrigado, Deus abençoe sua família, seus filhos. Obrigado. E queremos também agradecer você que está nos acompanhando no programa, todas as sextas-feiras, às 12 horas. Continue nos acompanhando, você pode também assistir os programas anteriores através do canal do YouTube, aparece aí o canal na tua tela, aí na sua televisão, você pode se inscrever. Todas as quintas-feiras nós temos ali no Templo Central uma reunião para casais e é uma bênção, palestra muito edificante. E na sexta nós temos o culto. Hoje à noite nós temos um culto, o culto da família. Leva o teu filho, adolescente, jovem, criança, e você será bem recebido. Amém? Deus abençoe e até o próximo programa.